Olá, meus queridos. Meu nome é Daniela Estevam e estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais uma aula de história. Hoje nós vamos estudar como ficou o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos analisar a reação desses países envolvidos e a Guerra Fria. Você sabe o que é Guerra Fria? Não? Então vamos lá que eu vou te explicar. A Guerra Fria iniciou logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Ela foi uma disputa ideológica e de ideias, e também uma disputa de hegemonia política, econômica e militar no mundo. Os dois principais países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial são os Estados Unidos e a União Soviética, possuíam pensamentos e sistemas econômicos diferentes. Os Estados Unidos sempre defendeu o sistema capitalista, baseado na economia de mercado. É um sistema democrático e que defende a propriedade privada. Mas, em contrapartida, ele também apresenta uma grande desigualdade social. Diferentemente dos Estados Unidos, a União Soviética defendia o sistema socialista, baseado nas ideias de Karl Marx, onde a economia deveria ser planificada, que significa estar na mão do Estado, o Estado controla toda a economia, e havia um único partido, que é o Partido Comunista. A grande crítica ao sistema socialista é a ausência da democracia. E nesse clima de disputa, o mundo passou a viver o que a gente chama de paz armada. Eles estavam em paz, não estavam em nenhum conflito direto, mas o tempo todo se armando, buscando criar armamentos mais eficazes e que pudessem defender o seu território e o território dos seus aliados. Ela também foi chamada de paz armada porque, enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre essas duas potências, a paz estaria garantida. E a partir dessa ideia, os Estados Unidos criam a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela vai surgir em abril de 49 e tinha por objetivo defender os interesses militares dos países membros. Assim, quem fosse capitalista e tivesse aliado aos Estados Unidos teria o apoio da OTAN, militarmente falando, é claro. A União Soviética, com medo de perder aliados, cria o Pacto de Varsóvia, que tinha o mesmo objetivo da OTAN, que era defender os interesses militares dos seus países membros, só que, é claro, dos países socialistas. Além da disputa bélica, que seria a produção de armas cada vez mais avançadas, mais eficazes, inicia-se também a corrida espacial. Estados Unidos e União Soviética começam a investir grandes quantias de dinheiro para ver quem vai ser o primeiro a ir para o espaço. Em 57, a União Soviética lança o foguete Sputnik com um cão dentro. Ele vai ser o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Mas 12 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua com a missão espacial norte-americana, chamada de Apollo 11. Essa é a fotografia tirada da cadelinha Laika, que foi no foguete Sputnik, em 1957, pela União Soviética. E esses são os tripulantes da nave espacial Apollo 11 e os primeiros homens a pisar na Lua. A frase marcante desse acontecimento, que foi dita pelo comandante Neil Armstrong, foi: um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. Mas essa disputa entre comunismo e capitalismo não ficou só na conquista de outros países. Isso ocorreu principalmente dentro do território estadunidense, que foi chamado de caça às bruxas. Nessa política de caça às bruxas, havia a valorização do American Way of Life e uma política de combate ao comunismo. E os representantes políticos usavam qualquer forma de comunicação para demonstrar esse combate. Podia ser o cinema, a televisão, os jornais, as propagandas, até histórias em quadrinhos foram utilizadas. Essa caça às bruxas também foi chamada de macartismo, porque foi comandado pelo senador republicano Joseph McCarthy, que perseguia qualquer pessoa que defendesse o socialismo, que para ele era a pior coisa do planeta.
Com o tempo, McCarthy foi acusado de abusar do poder e de usar essa caça às bruxas como forma de eliminar seus opositores. Assim, a espionagem, que já havia surgido no período de guerras, vai crescer e se fortificar. Aos integrantes da CIA cabia a responsabilidade de buscar informações sobre os países soviéticos, o que eles estavam fazendo, se estavam criando alguma arma, tinha algum plano. E é claro que a União Soviética não ficou atrás. Também perseguiu, prendeu e até matou aqueles que não seguiam as regras estabelecidas pelo governo, mas isso já acontecia desde o stalinismo, desde que Stalin assumiu o poder. E foi criado a KGB, que era um órgão responsável pelos serviços secretos soviéticos. Além do plano de ajuda militar, os Estados Unidos e a União Soviética criam planos econômicos para assim ajudar os países que estavam sofrendo com a crise gerada pela Segunda Guerra Mundial e, é claro, trazer adeptos ao seu grupo. Os Estados Unidos criou o Plano Marshall. Ele oferecia empréstimos para a reconstrução desses países capitalistas. A União Soviética criou o Comecon, que garantia auxílio mútuo entre os países socialistas, através dessa ajuda econômica. E com essa disputa, o mundo se vê dividido entre países socialistas e países capitalistas. Em 1946, Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico na Segunda Guerra Mundial, fez um famoso discurso nos Estados Unidos usando a expressão cortina de ferro. Ele queria dizer que havia uma cortina separando os países que sofriam influência da União Soviética e que estavam localizados no leste europeu para os países capitalistas que estavam localizados na Europa Ocidental. Uma coisa que foi bem marcante também foi uma das consequências da Segunda Guerra Mundial, que foi a divisão da Alemanha. Ao final da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha, gerou um sentimento de revanche, de rivalidade. E assim, eles não desejavam cometer o mesmo erro. E para punir a Alemanha, eles dividiram o seu território em 4 ocupações. Uma parte pertenceria à França, a outra à Inglaterra, a outra aos Estados Unidos e, por fim, à União Soviética. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, como países capitalistas, unificaram os seus 3 territórios num só, formando a Alemanha Ocidental, que foi chamada de República Federal da Alemanha. A capital era Bonn e era a zona de influência capitalista. O restante da Alemanha foi chamada de Alemanha Oriental, ou República Democrática da Alemanha, cuja capital foi Berlim e era a zona de influência soviética. Mas não bastava isso, não bastava dividir o território alemão. Eles também dividiram a cidade de Berlim entre os 4 vencedores. E é nesse momento, a partir de 1961, que eles levantam um muro de Berlim para dividir essas 2 partes, a que era capitalista e a socialista. E por que eles fazem isso? Porque muitos que viviam na parte socialista fugiam constantemente para a parte capitalista. E como eu disse, a Guerra Fria ficou marcada por essa busca, essa competição, essa disputa por ideologias. E também porque as 2 grandes potências não lutaram diretamente, e sim indiretamente. Como assim? Em guerras que ocorreram em lugares específicos, americanos e russos ajudavam esses países no conflito. Um desses conflitos indiretos que ocorreram no período da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, que vai acontecer entre 1951 e 1953. O território tinha sido dominado pelos japoneses por 35 anos. E após a Segunda Guerra, uma parte dos coreanos desejam adotar o sistema socialista. E assim a Coreia vai ser dividida a partir do paralelo de 38, na Conferência de Potsdam, entre a Coreia do Norte, com influência soviética, socialista, e a Coreia do Sul, que não desejavam essas mudanças e queria permanecer capitalista.
Mas é claro que não foi tão simples assim. Eles tentaram várias vezes derrubar o governo do Sul, até que enfim eles conseguem fazer um ataque surpresa, invadir o Sul e tomar a capital Seul. A ONU vai interferir diretamente no conflito e suas tropas vão estar quase totalmente compostas por soldados americanos, que vão lutar por 2 anos, através de combates bem violentos. Com o tempo, a ONU consegue avançar através do território da Coreia do Norte, e isso faz com que a China entre no conflito. E diante dessas disputas, em 53 eles acabam firmando um acordo de paz, e a antiga divisão com base no paralelo 38 foi novamente reestabelecida, ficando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Um outro conflito bem marcante da Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã, que vai acontecer entre 1959 e 1975. Da mesma forma que aconteceu na Guerra da Coreia, o território foi dividido em 2 zonas de influência. O norte, também socialista, formando a República Democrática do Vietnã, e a República do Vietnã, presente ao sul, que era capitalista. O conflito vai contar com a intervenção direta dos Estados Unidos e da União Soviética. Eles mandaram soldados e todo o aparato tecnológico que eles possuíam para ajudar as 2 frentes. E ao contrário do que a gente pensa, que os Estados Unidos estavam muito mais evoluídos, né, no que diz respeito a essa tecnologia bélica, isso não foi suficiente para conseguir vencer dos Vietcongs, que eram os vietnamitas que moravam no norte e que estavam apoiados pelos soviéticos. E por que isso? Porque eles acreditavam na luta. Eles desejavam fazer do país comunista, ao contrário do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Boa parte dos estadunidenses não concordavam com a participação nessa guerra e mandaram seus filhos, seus soldados. Várias manifestações aconteceram contra essa guerra. E sem o apoio popular, lutando com pessoas que acreditavam, que conheciam o território, não teve como os Estados Unidos vencerem. Eles foram derrotados em 1975 e o Vietnã passou a ser socialista. E o último conflito, e vale a pena ser destacado nesse período, vai ser a questão palestina. Essa luta vai ter início após a criação do Estado de Israel. Diante das atrocidades que foram cometidas aos judeus na Segunda Guerra Mundial e o movimento sionista que já estava acontecendo desde o século XIX, que era a retomada da Terra Prometida, localizada na Palestina, os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Soviética decidiram, com o apoio da ONU, a realizar a partilha da Palestina em 1947, que já estava sendo ocupada há muito tempo por árabes muçulmanos. E a partir dessa divisão, os judeus ficaram com 57% do território e os árabes com 43%, sendo que a capital, Jerusalém, por ser uma cidade sagrada, tanto para a religião judaica, islâmica ou cristã, ela pertenceria a ambos e ficaria sob a administração da própria ONU. No entanto, para os povos árabes que foram expulsos do seu território, isso não foi nem um pouco agradável. E aí que começa a ofensiva contra o Estado de Israel. Essa primeira ofensiva vai ser chamada de Primeira Guerra Árabe-Israelense. Ela vai ser liderada pelo Egito e pela Transjordânia, que hoje é conhecida como Jordânia, pelo Líbano e Síria, todos países árabes, em combate direto com os judeus, que tinham apoio militar dos Estados Unidos. Após vários avanços e ataques árabes, o Conselho de Segurança da ONU vai interferir e promover um armistício em 7 de janeiro de 1949. Os palestinos foram enfraquecendo e parte da sua população foi se dispersando pelo Líbano, Síria e Egito. Ainda ocorreram novas guerras em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a de Yom Kippur em 1973.
Entre os palestinos havia vários grupos extremistas, até acusados de ataques terroristas, e que desejavam a formação de um Estado palestino e destruição total de Israel, expulsão dos judeus da região. Mas como isso não estava dando resultado, resolveram mudar a sua posição. Em 1964, tinha sido criada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, com o líder Yasser Arafat. E também havia Hamas, que estava dividido em 3 frentes, que era um partido político, um braço armado e uma organização filantrópica pró-Palestina, composta por uma organização terrorista, que tinha por objetivo atacar Israel e Estados Unidos, e não os outros países. Mas diante de todo esse desgaste com a guerra, e com as várias derrotas, em 1987, a OLP, com Yasser Arafat, passou a não usar a violência e a reconhecer a existência do Estado de Israel. Só que, no entanto, eles reivindicavam a criação do Estado da Palestina. Assim, em 1993, vai ter o Acordo de Oslo, nos Estados Unidos, através da intermediação do presidente Bill Clinton, e vai haver um encontro entre Arafat e o primeiro-ministro de Israel. Com esses acordos, os palestinos conseguiram novamente uma parte do território, mas não aquilo que eles desejavam, que era a formação de um Estado, o reconhecimento da Palestina como um país. E mesmo com todas essas tentativas, a paz ainda ficou um pouco longe de ser estabelecida. Com a morte de Yasser Arafat em 2004 e a construção do Muro de Israel, ou o Muro da Cisjordânia, em 2002, fez com que as Hamas novamente vencesse as eleições no território palestino. Isso fez com que as potências internacionais não reconhecessem o território da Palestina. E foi só em 2012, após uma série de debates e resoluções na ONU, que o Estado da Palestina passou a ser reconhecido como um membro observador das Nações Unidas. E isso representa um reconhecimento implícito por parte da comunidade internacional da existência da Palestina sob um comando árabe. E para finalizar, vamos tentar entender um pouquinho do que foi o estado de bem-estar social. O início do século XX foi bem tumultuado. Além de passar por uma crise econômica capitalista, considerada como uma das piores, o mundo enfrentou 2 grandes guerras. E a Segunda Guerra Mundial causou muitas destruições e uma grave crise social. E foi a partir desse momento que foi criado esse estado de bem-estar social, que seria uma organização no qual o Estado, o governo, se encarrega da promoção social e econômica da sua nação. Dessa forma, a gente pode concluir que o pós-guerra não foi tão calmo e tão simples como a gente imaginava. E como já dizia Eric Hobsbawm, o breve século XX foi uma era de extremos. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco eu volto para a resolução dos exercícios. Um abraço e até mais!